Olá, board game do canal BG2, meu nome é Thiago Salles e no review de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Coimbra, um jogo para 2 a 4 jogadores, com a duração média das partidas de 2 horas a 2 horas e meia, dos designs Virgínio Gigli e Flaminia Brasini. Espero que eu tenha falado o nome certo, já que esses aí são os designs do Lourenço, um jogo que já foi lançado aqui no Brasil também e que fez bastante sucesso. Então vamos lá para a mesa para eu dar um overview geral do jogo e depois eu retorno com as minhas considerações finais. Então pessoal, esse daqui é o tabuleiro do Coimbra. Eu preparei um setup para 2 jogadores e eu vou tentar da forma mais rápida e simples possível dar uma visão geral de como é que o jogo funciona. Então começando aqui pela essa parte central do tabuleiro, que tem um mapa de Portugal. Temos ali no centro a cidade de Coimbra, que é onde os meeples dos jogadores vão iniciar a partida. E ao longo do jogo, os meeples vão fazer peregrinações nesse mapa. Cada vez que ele chega em um desses mosteiros, ele ganha um benefício. Esse benefício aí pode ser imediato, como por exemplo nesse tile que indica pelo raiozinho, você ganha um benefício. Nesse caso aqui você vai poder andar o seu marcador naquela trilha de laranja, 3 espaços imediatamente. Ou então pode ser um benefício para o final do jogo, que pode ser, nesse caso aqui, que você vai ganhar um diploma Coringa para você estar fazendo um set collection ao final, que eu vou estar explicando depois. Existem tiles também que pode te dar um benefício durante a partida. Por exemplo, esse caso aqui, desse tile, ele vai fazer com que você, toda vez que colocar um dado ali no castelo, você ganhe imediatamente 4 pontos. Então existem tiles diferentes, que vão te dar benefícios imediatamente, ao final da partida, ou então durante a partida. E é muito importante os jogadores utilizarem bem as peregrinações para poderem estar ganhando esses benefícios. Lembrando de um detalhe importante. O meeple do jogador, quando ele vai fazer as suas movimentações, vamos dizer que ele vai movimentar 5 espaços. Ele não precisa parar no mosteiro em que ele chegou. Então nesse caso aqui ele teria andado 1, 2, 3, 4, 5. Ele passou por 2 mosteiros. Então os 2 mosteiros vão ser ativados e aí você tem que usar esses disquinhos da cor do jogador para marcar que você já passou por eles e que você já ganhou os benefícios. E portanto você pode passar novamente por aqui, mas você não vai ganhar esses benefícios novamente. Agora eu vou explicar para vocês aqui as trilhas que vão te dar o encame no jogo. Essas trilhas aqui são muito parecidas com as trilhas do Terra Mística, que quem fica em primeiro marca pontos. Então nesse caso aqui, existem esses tiles que vão indicar a pontuação de cada trilha. Então o primeiro jogador aqui vai ganhar 11 pontos e o segundo jogador ele vai ganhar 5 pontos, mas ele tem que ficar numa distância de no máximo 3 do primeiro jogador. Isso porque estamos jogando uma partida com 2 jogadores. E as demais trilhas têm a sua pontuação. Esses tiles aqui, como eles não são fixos, toda vez que você sortear, as trilhas vão ter valores diferenciados para cada partida. E além disso, além de dar essa pontuação no final do jogo, ela também faz parte do encame. Então, por exemplo, se você tiver aqui na trilha cinza com o seu marcador nessa posição, você vai receber 5 guardas na fase do encame. Já aqui a trilha laranja, ela vai te dar dinheiro. A trilha lilás vai fazer com que você ganhe movimentações pelo mapa. E a trilha verde, ela vai fazer com que você ganhe pontos de vitória. Já aqui na parte inferior do tabuleiro, nós temos várias expedições. Existem expedições que você tem que investir dinheiro, que são no caso dessas 3. E tem expedições que você tem que investir com guardas. E essas expedições, elas te dão benefícios no final do jogo para você poder marcar pontos. Já essa parte aqui do tabuleiro, nós temos ali o castelo com os tiles que são como se fossem favores do rei. E nessa parte aqui são partes das cidades, onde possuem as cartas, que aí sim, essas cartas aqui são como se fossem pessoas importantes do Portugal. E aí vão ter mercadores, membros do conselho, religiosos, que você vai tentar influenciar eles através dos dados, como se você estivesse adquirindo aquelas cartas, e aí eles vão te dar benefícios que eu vou estar explicando para vocês. Eu vou então fazer uma pausa aqui para poder explicar para vocês como é que funciona os dados no jogo, e aí depois a gente vê todas as fases.
Bem, os dados, como vocês podem ver, eles possuem, né, as cores cinza, lilás, verde e laranja e apenas um dado branco. Essas cores dos dados, quando você vai selecionar um dado, você tem que levar em consideração a cor, o valor e aonde você vai posicionar aqui nesses lugares. A cor, ela vai fazer com que você, no momento do encame, receba o benefício daquela trilha. Então, por exemplo, se eu escolhi um dado cinza, eu tenho certeza que na fase de encame eu vou ativar a trilha cinza e vou ganhar guardas, conforme onde estiver parado o disquinho da minha cor. Se eu pegar um dado lilás, ele vai ativar a trilha ali dos clérigos, que vai fazer com que eu possa movimentar o meu meeple pelo mapa de Coimbra e fazer as peregrinações. Se eu pegar o dado laranja, vai fazer com que na fase de encame eu receba dinheiro, e o dado verde vai fazer com que eu receba pontos de vitória. Já o dado branco, ele é como se fosse um dado coringa. Você vai poder escolher na fase de encame qual trilha que você vai querer ativar. Agora vamos ver como é que o valor do dado vai influenciar na minha escolha quando for fazer o draft dos dados. Lá em cima, no castelo, a ordem sempre vai ser crescente, aqui como é indicado no tabuleiro. Sempre quem colocar o valor mais baixo do dado, por exemplo, se eu pegar esse 1 aqui e colocar aqui, eu vou ser a primeira pessoa a escolher um daqueles dados quando a gente for resolver. Já nas demais aqui áreas da cidade, é o inverso. Quem colocar o valor mais alto, por exemplo, se eu colocar aqui um valor 6, nessa posição aqui, eu vou ser o primeiro a selecionar uma das cartas que está aqui para poder adquirir. Só que, nesse caso aqui da cidade, o valor influencia muito, porque esse valor aqui vai ser o custo que eu vou pagar a carta. Então, se eu colocar aqui um dado 6, eu tenho o benefício de escolher primeiro aqui uma dessas cartas. Mas, em compensação, eu vou ter que pagar 6 ou em guardas, se eu comprar essa carta aqui, porque ela é uma carta do tipo de guarda. Ou então, vou ter que pagar 6 de dinheiro, porque aqui tem o símbolo da moeda indicado nessa carta aqui. Então, é muito bom você escolher um valor alto para poder ter, né, o benefício de escolher primeiro, mas você tem que ver se não vai sair muito caro aquela carta para você, ok? Já esses tiles aqui, eles funcionam mais ou menos como se fosse um dummy play. Você vai utilizar apenas em partidas com 2 ou 3 jogadores. Se for uma partida com 4 jogadores, você não precisa utilizar isso daqui. E aí vai fazer sempre uma escolha de uma carta. Então, ele sempre vai pegar a carta que tiver a maior influência. A influência é sempre esse número que vai estar aqui, né? E ele sempre vai escolher da esquerda para a direita. Então ele vai da esquerda para a direita e vai olhar qual que é a carta que tenha o maior valor e vai retirar aquela carta do jogo antes dos jogadores selecionarem. Então vamos dizer que um jogador tenha colocado um dado aqui nessa posição. Então primeiro o dummy play vai escolher uma carta e vai tirar. E aí só depois que esse jogador vai escolher uma das cartas. Lembrando que os jogadores possuem esses docks aqui para poder estar colocando seus dados e indicar que eles são deles. Então, por exemplo, vamos dizer que eu coloquei esse dado aqui, eu coloco ele no dock e posiciono aqui. Os jogadores possuem 3 docks, então eles vão apenas escolher 3 dados para poder estar colocando aqui nessas áreas. E um detalhe importante é que, por exemplo, se um jogador colocou aqui um dock, um dado, o próximo jogador, se ele colocar um dado do mesmo valor, ele vai ter que colocar sempre o dado à direita, fazendo com que assim, sempre o primeiro jogador que colocou um dado na posição tenha o benefício de fazer primeiro a escolha do tile ou então a escolha da carta. Então, resumindo as funcionalidades do dado. A cor do dado vai indicar a trilha que vai ser ativada na fase do encame. O número dele vai indicar o quanto que você vai pagar na carta, seja no valor de moeda ou no valor de guarda. E também vai marcar o posicionamento de quem vai escolher primeiro, seja uma carta, seja um tile. Um detalhe importante lá do castelo é que quando você posiciona um dado lá, você não precisa pagar o valor do dado, porque é como se o rei estivesse dando o benefício.
Já aqui na parte da cidade, você tem que pagar porque você está influenciando, né? Como se você estivesse pagando aquele nobre de Portugal para ele te dar os benefícios. Então vamos ver agora em detalhe como é que é uma carta e aí depois a gente passa por todas as fases de uma rodada do Coimbra. Então pegando essa carta aqui como exemplo, né? Ela tem a ilustração dela, a cor dela indica em qual trilha que você vai subir, aqui o valor que você vai subir na trilha, que é o valor 2, e aqui embaixo é o seu benefício. Então quando eu compro essa carta aqui, eu vou ter que pagar com guardas. Imediatamente, quando adquirir ela, vou subir 2 posições na trilha cinza. Então eu pego ali o meu disquinho e subo 2 posições. E aqui também eu pego o efeito imediato dela e vou ganhar 2 moedas e vou poder ainda fazer com que o meu meeple ande pelo mapa 2 vezes. Todas as cartas ela possui um local para você estar colocando no tabuleiro do jogador, que é esse tabuleiro aqui que eu vou estar explicando agora para vocês. Esse daqui é o tabuleiro do jogador. Ele possui aqui 2 trilhas que vai fazer a marcação dos seus guardas e a marcação do seu dinheiro. No setup inicial, todos os jogadores começam com 7 de guarda e 7 de moeda, mas o jogador vermelho, como ele conseguiu uma carta logo no início do jogo no setup, que dava mais moedas para ele, então ele começou aqui com 11 moedas. Aqui existem 3 dockers, que é para você poder estar colocando os seus dados quando você fizer o draft dele. Então você sempre vai escolher apenas 3 dados. Nessa parte inferior aqui, você consegue acompanhar as fases de uma rodada, que vai de A a F. E aqui nesse quadrinho você consegue acompanhar a ordem de pontuação no final do jogo. Além disso, possui aqui esses slots que indicam que você vai colocando cartas aqui conforme a letra que está marcando. Então, quando você coloca cartas aqui que tem nelas a letra C, é para poder te lembrar que nessa fase em que você está pegando o dado de volta, pode ser que algum efeito da carta seja ativado. O mesmo aqui na fase E, você vai colocar aqui cartas da fase E, que é na fase do encame, para você lembrar que elas podem ser ativadas. Aqui nesse slot com a exclamação, são cartas que vão pontuar ao final do jogo. E aqui onde tem o raiozinho são cartas que você vai colocar aqui na lateral para te lembrar que você já fez o efeito imediato dessas cartas. Então agora eu vou simular uma rodada do Coimbra, passando por todas as fases para vocês entenderem como é que elas funcionam. São 6 fases e elas são enumeradas de A a F. Então na fase A, o primeiro jogador vai recolher os dados e vai pegar e vai lançar esses dados para você poder fazer o draft deles. Na fase B, os jogadores vão então estar escolhendo esses dados e já imediatamente posicionando em alguma localização aqui do tabuleiro, seja no castelo, seja aqui na cidade. Então ele vai pegar o seu dock, vai escolher aqui um valor, vamos dizer que ele escolheu esse valor, e vai estar posicionando aqui. Lembrando que nessa área aqui ele não precisa pagar nada e escolhe um dos tiles. E se ele pegar aqui um dado e colocar na cidade, ele vai ter que pagar o custo do valor do dado que ele está colocando. Nada impede que um jogador aloque mais de um dado na mesma região. Então, por exemplo, o jogador vermelho poderia estar colocando aqui 2 dados na mesma área. Inclusive, se ele quiser colocar 3 dados no mesmo local, não tem problema algum. Depois que os jogadores selecionarem 3 dados cada um, então a gente passa para a próxima fase, que é de você estar recolhendo os dados e você estar adquirindo os tiles ou as cartas. Então sempre é selecionado de cima para baixo. Então primeiro você resolve todos os dados do castelo, depois todos da cidade alta e assim por diante. Feito isso, você sempre pega o dado, retorna para o seu tabuleiro do jogador e já pega o tile que você quer. Se for uma carta, você escolhe qual a carta que você vai querer, paga o valor da carta conforme o dado. Então, por exemplo, essa daqui me custaria 6. Coloco o dado, retorno o dado para o tabuleiro do jogador. E essa carta aqui eu vou também estar encaixando no meu tabuleiro conforme o slot em que ele está indicando. Por exemplo, essa carta aqui, como ela tem esse símbolozinho aqui, ela vai ser ativada na fase de encame. Então eu coloco aqui no meu tabuleiro, na área aqui de encame, para poder me ajudar a lembrar quando chegar lá.
A próxima fase vai ser a fase de verificar a ordem do turno. A ordem do turno ela é verificada pela quantidade de coroas. Os tiles do castelo tem aqui na parte inferior as coroas. Então tem tiles que possuem 3, tem tiles que possuem 2, tem tiles que possuem 1, tem tiles que não possuem nada. Além disso, existem esses tilezinhos aqui que são colocados toda rodada nas cartas, que possuem 2 coroas. Se você adquirir uma carta que tem esse tile de coroa fica com você. E aqui na trilha dos jogadores também existem coroas. Na primeira posição não possui coroa nenhum, na segunda posição possui uma coroa e na terceira e na quarta posição possuem 2 coroas. Depois de somar todas essas coroas, verifica-se quem tem mais coroas e você vai reposicionar a ordem do turno. Feito isso, você passa para a próxima fase, que é a fase E, que é a fase do incoming. E aí o incoming vai depender dos dados que você selecionou. Então nesse caso aqui, esse jogador vai ativar a trilha cinza, e aí a gente olha lá o disquinho dele está na primeira posição, então ele vai ganhar apenas 1 de guarda. Ele vai ativar a trilha lilás, como ele está lá na posição 2, ele já está pegando 2 movimentos, diferentemente do jogador preto. Então ele vai poder andar o meeple dele aqui 2 vezes. E ele ativou também a trilha laranja, que é a trilha que dá dinheiro. A gente olha a posição lá, indicando que ele vai ganhar 3 moedas. Feita a fase de encame, a gente passa para a última fase da rodada, que é a fase de fazer algum investimento aqui nessas expedições. O jogador tem direito a fazer apenas um investimento. Ele paga a quantidade que ele precisa, e aí ele vai pegar um disquinho e marca aquela expedição, indicando que ele vai fazer essa pontuação ao final do jogo, e também para lembrar que ele já investiu nessa expedição, que ele não pode investir novamente. Feito isso, finaliza a rodada, você retira todas as cartas que não foram compradas nesse turno, coloca novas cartas a partir desse deck aqui, e aí inicia-se uma nova rodada do Coimbra. O jogo possui apenas 4 rodadas, então ele é um jogo curto em que você tem que fazer boas escolhas para poder maximizar as suas pontuações. No final da partida você vai fazer a verificação dos pontos conforme essa ordem aqui. O primeiro você vai checar as condições das expedições, o que você tiver alcançado você marca os pontos. Depois você vai verificar os primeiros de cada trilha e verificar quantos pontos cada uma concede. Depois você vai verificar todas as suas cartas que pontuam no final do jogo, são essas cartas que ficam aqui nesse slot, e marcar os pontos delas. Depois você vai verificar o set collection dos diplomas, que são aquelas marcações que possuem nas cartas. Essas marcações aqui, ó, desses diplominhas. E para cada set collection você pode alcançar até 12 pontos. Lembrando que, além das cartas, possuem tiles em Coimbra também que pode estar te concedendo diplomas coringa para você poder ajudar no seu set collection. E por último, você vai somar todos os seus recursos, ou seja, os guardas e as moedas, além das coroas que você possui naquela rodada. Dividir por 2 e esse valor você vai ganhar também de pontos no final. Quem tiver mais pontos ao final da quarta rodada, vence a partida de Coimbra. Então, pessoal, esse daí foi o Coimbra. Espero que no overview eu tenha conseguido passar para vocês o máximo do feeling do jogo, de como ele funciona. Eu não adentrei em todas as regras, então tem alguns detalhes que você vai pegar apenas no manual. Mas eu vou começar aqui as minhas considerações finais pela arte do jogo, pela sua produção e pelo tema, né? Como todo bom euro, o Coimbra tem um tema bem superficial. Os jogadores assumem o papel ali de pessoas que estão tentando ajudar Portugal no seu período, né, ali de colonização a se desenvolver. E aí eles vão tentar influenciar ali os membros do conselho, os religiosos, né, vão tentar os estudiosos também, para poder conseguir, através da influência deles, oferecendo dinheiro ou oferecendo guardas, benefícios que consigam ajudar eles a se desenvolver e ganhar pontos de vitória, que é o que vai importar no final. Então, assim, com relação ao tema, tem essa historinha ali básica, tem ali toda a arte do jogo que está bem encaixada com relação às mecânicas, mas ele não é um jogo muito temático que cria essa imersão. Tanto é que aqui a gente acredita que o jogo poderia ter esse tema alterado para vários outros temas e encaixaria perfeitamente.
Mas isso daí já é uma característica, né, dos jogos euros, então eu não vejo isso como um ponto fraco. Inclusive eu queria ressaltar, na verdade, a qualidade dos componentes, que está fenomenal. Os tiles são de uma qualidade muito boa, aquele dock para você encaixar o dado ficou perfeito, e o insert do jogo também, né, eu depois fui guardar o jogo depois do unboxing e achei fenomenal porque tudo encaixa direitinho. É uma pena só as cartas, porque depois que você esniva, ela não cabe exatamente onde elas têm, mas tem espaço nos insert para você conseguir encaixar em outros lugares. Você consegue até pôr num ziplock, mas todos os outros componentes você não precisa de ziplock nem nada, você pode deixar dentro do insert e o tabuleiro depois vem por cima e nenhum componente sai dos seus locais quando você coloca ele de repente na vertical, na sua prateleira, o que eu achei muito prático e fácil depois para você poder tirar. Me lembra muito a ideia de ter um insert tão bom quanto o insert da Bucaneiros, só que já vem no seu jogo e é um insert de plástico, um plástico rígido, leve, que não deixa a sua caixa pesada. Então eu achei fenomenal. A arte do jogo também ficou muito bonita, porque geralmente os jogos euros, eles tendem a ter uma arte mais simples, né? Porque eles estão focando mais na mecânica, e a gente tem reparado essa mudança, nessa preocupação dos jogos euros de se tornarem mais atrativos. E o Coimbra fez isso muito bem, porque ele adotou uma arte um pouco diferente, né? Uma arte até meio assim, parecida com aqueles quadros artísticos que ficam bem bonitos. Os nobres que tem ali nas cartas ficaram muito bonitas. E você vê que ele é um jogo bem colorido, ele não é aquele jogo que tem cores mortas, ou então aquelas cores mais pastéis que de repente não chamam muita atenção. Quando você coloca ele na mesa, as cores ficam bem vivas e aí ele fica bem chamativo, e isso me agradou muito, e eu diria que a produção do jogo ficou nota 10, ficou muito bacana. Agora partindo para a questão do número ideal de jogadores para você jogar uma partida de Coimbra, eu consegui jogar uma partida de 2, de 3 e de 4 jogadores. De 2 e 3 jogadores você tem que usar aqueles tiles que fazem o papel de um dummy play quando ele vai fazer ali o draft de uma carta, e aí tem uma regra para você fazer esse draft, como eu expliquei no vídeo, e a sensação que eu tive é que ficou muito bacana essa solução que eles escolheram, porque não é aquele dummy play que fica muito chato de você controlar ele durante a partida, ou então que outras pessoas vão tomar a decisão por eles. Mas ao mesmo tempo ele dificulta ali na sua seleção das cartas, porque se você não colocar um dado que venha antes deles, pode ser que a carta que você queria muito saia daquela cidade e aí você acaba não adquirindo a carta. E isso é feito de uma forma rápida e simples, sem muita dificuldade, e mantém o feeling do jogo. Já em uma partida com 4 jogadores, elas tendem a ficar um pouco mais longas, mas eu acredito que sejam as partidas mais emocionantes, porque o jogo vai ficar mais acirrado para você poder estar fazendo o draft dos dados, no local em que você vai estar colocando. Pode muitas vezes acontecer de você colocar um dado de um valor baixo em algum lugar, e lá na cidade, por exemplo, e de repente você não conseguir pegar nenhuma carta, porque se várias pessoas colocarem seus dados ali, elas vão selecionarem primeiro, né, e aí de repente não vai sobrar nenhuma carta, então você pode acabar perdendo um dado e sendo obrigado a fazer uma ação que eu acabei não explicando, que é a ação que eles chamam de distress, né? Porque você vai pegar o seu dado e vai ganhar, se eu não me engano, 2 de dinheiro e 2 de guarda, que é como se fosse ali um consolo por você não ter conseguido nada, ou então de repente porque alguma carta que você queria muito saiu e as demais não te interessam, então você também pode estar tomando essa ação, mas geralmente essa ação não é muito boa. O ideal é você sempre conseguir comprar alguma carta, influenciar algum nobre, e aí com 4 jogadores o jogo brilha muito. Mas as partidas de 2 e de 3 jogadores eu gostei bastante, eu acho que o dummy play não atrapalha, e talvez sejam partidas mais rápidas, e aí isso vai fazer com que você jogue mais o jogo e que deixe mais interessante. Já com relação à dependência de idioma, como vocês viram, tanto no unboxing quanto no overview, não existe dependência nenhuma. Se eu não me engano, uma carta ou outra apresenta ali um texto explicando qual é o efeito dela, mas são muito poucas, então de repente se você quiser estar pegando aí uma versão gringa, você não vai ter dificuldade nenhuma de estar explicando esse jogo para outras pessoas, e essas cartas, que são poucas no jogo que tem algum texto, você consegue ali explicar, já que o jogo aí tem que estar com todas as cartas abertas,
não tem você manter nenhuma carta em segredo, basta você explicar qual que é o efeito daquela carta para as pessoas. Agora, com relação às mecânicas, ele é basicamente um jogo de você estar fazendo um draft de dados, depois alocando, pegando os benefícios e você vai correr ali para poder melhorar as trilhas, para poder ganhar bastante encame e fazer as suas pontuações. O que eu achei mais gostoso no jogo durante a partida é justamente a fase em que você está escolhendo os dados, porque o dado possui várias funções. Então você tem que tomar cuidado para de repente deixar de escolher um dado e de repente não receber o encame lá na frente. Por exemplo, vamos dizer que você não seleciona nenhum dado laranja. E aí quando chegar na fase do encame você não vai receber moedas. E aí pode ser que fique faltando moedas para você depois, lá na frente, para poder fazer a próxima rodada. Isso porque tanto as moedas quanto os guaces são recursos escassos e aí você vai precisar dele para poder estar influenciando os nobres. Ao mesmo tempo, é muito importante você subir na trilha de religião ali para poder conseguir fazer a peregrinação no mapa, porque os monastérios te dão uns benefícios muito legais e você ainda pode combar eles com aquelas expedições fazendo pontuações no final do jogo. Então você tem 3 formas, né, vamos dizer assim, de encame durante a partida e você não vai conseguir fazer todas elas, sem contar que ainda tem aquela trilha da pontuação. Como você seleciona só 3 dados, sempre uma das trilhas em alguma rodada não vai receber nada. E aí isso gera um quebra-cuca muito legal, porque você quer receber aquele encame, mas muitas vezes o valor do dado daquela trilha, por exemplo, o laranja saiu um valor do dado que não é legal para você, e aí você tem ali como alternativa talvez pegar o dado branco, que é o Coringa, que faria você escolher uma outra trilha, mas é um dado só, se alguém selecionar na sua frente você já não tem mais essa opção. Então o jogo é bem apertado, e essas funções ainda tem a questão também do valor, que você vai pagar o custo. Então muitas vezes você pegando um dado no valor alto e colocando na cidade, você vai pagar um custo caro pela carta, mas em compensação você escolhe primeiro. Então você não corre o risco de repente ficar sem a carta que você queria muito. Agora, já no castelo, tem uma questão de você colocar o dado com menor valor. Quem coloca com menor valor escolhe primeiro. E aí você pega ali o tile e não precisa pagar nada por esse tile, o que é uma ação também muito legal. E aí com isso, o jogo conseguiu equilibrar os valores dos dados. Então, tanto dados com valores baixos são interessantes, como dados com os valores altos também são muito bons. E aí você fica naquela questão, poxa, eu quero tudo, mas eu não consigo. E aí você tem que avaliar bem, porque se você fizer uma escolha ruim, pode te prejudicar bastante. E aí para recuperar no jogo, isso não é tão fácil. Então, os dados com essas várias funções deixou o jogo fenomenal e super gostoso. Parece assim que quando você está conhecendo as regras, é muita informação, é muito tile, é muitas cartas que você tem que observar, mas é muito interessante porque o jogo flui muito bem. Na primeira rodada, você já se familiarizou com a iconografia, você já entendeu como é que funciona ali os monastérios, as cartas, e aí essa fase de escolha dos dados, que você sabe que vai implicar em várias coisas na sua estratégia, fica muito legal. Então, eu gostei bastante, para mim é o charme do jogo. Eu acho que o jogo está muito bem equilibrado com relação a estratégias que você pode escolher. Então tem várias formas de você pontuar, várias formas de você vencer a partida. E é lógico, num jogo como esse não tem como você investir em tudo. Então você vai ter que focar em algo, né? Vou escolher essas coisas no jogo para poder fazer o máximo de pontos possível e vou focar nelas, porque se você tentar evoluir tudo, pode ser que você acabe fazendo menos pontos e não maximize essa pontuação para poder vencer a partida. Uma coisa que eu achei muito interessante também com relação ao Coimbra é que ele exige que você olhe no tabuleiro e faça uma leitura inicial antes da partida. Tanto é que é feito no início do setup um draft de conjunto de cartas que você vai iniciar e também na posição em que você vai colocar o seu meeple em Coimbra. E isso faz toda a diferença, porque às vezes tem tiles
que estão muito bons lá em cima, e se seu meeple começar da parte de baixo de Coimbra, você vai ter que dar uma volta para chegar nesses tiles para poder conseguir os benefícios dele. Então às vezes você vai sacrificar, deixar de escolher as cartas primeiro para poder escolher uma posição melhor para sair de Coimbra, ou então você vai, não, peraí, dá para poder dar a volta, vou escolher uma carta porque eu vou conseguir me movimentar bastante, e aí isso eu consigo compensar. Então essa leitura inicial, né, tanto ali do posicionamento, dos tiles que estão lá em Coimbra, das expedições, às vezes tem cartas nas expedições que pode fazer mudar totalmente a sua estratégia, para você pensar assim, não, como isso daqui vai acontecer várias vezes no jogo, então eu consigo fazer bastante ponto. Tem a questão também dos tiles lá em cima nas trilhas, que eles são sorteados, então a toda partida aquilo ali muda e deixa uma trilha ou outra mais interessante, né? Deixa uma trilha que vale mais pontos, então de repente isso pode influenciar que você queira, não, eu vou focar nessas duas trilhas porque eu quero ser o primeiro nelas. E aí eu vou conseguir marcar bastante pontos. Então assim, é muita coisa legal e exige essa leitura sim. Então você montou o setup, terminou de fazer o setup, você vai olhar para o jogo e vai pensar assim, puxa, tem esse aspecto que se eu combar vai me fazer muitos pontos. Isso pode fazer com que jogadores experientes levem uma grande vantagem com relação aos jogadores que estão jogando sua primeira partida, porque eles vão olhar para o tabuleiro e vão conseguir fazer uma leitura muito mais aprofundada para poder decidir qual é o melhor caminho para poder marcar pontos. Mesmo assim, eu não acho que o jogo seja um jogo complexo, eu acho que se a pessoa já iniciou no hobby, já conhece alguns jogos, vai conseguir jogar Coimbra numa boa. E como eu falei, pode ser um jogo que no início, quando você esteja vendo as regras, te assuste um pouco, mas depois ali da primeira rodada, ele flui bastante e aí tudo faz sentido. Parece que as mecânicas estão muito bem encaixadas e aí você pega e já sabe como seguir e já tem em mente alguma estratégia. Talvez não vai ser aquela estratégia que vai vencer, mas você já sabe o que fazer no jogo para poder tentar marcar pontos. Não é aquele jogo que você fica perdido a partida inteira para depois você dar o clique. Ah, já sei o que é que eu tinha que fazer, agora se eu jogar de novo vai ser totalmente diferente. Não, no meio do jogo você já percebe o que é mais interessante e aí você começa a traçar o seu caminho, o que eu acho que é bem legal para um jogo Euro. Bem, como vocês viram, o jogo possui algumas semelhanças com o Lourenço, é magnífico, até porque são dos mesmos designers, mas a sensação que eu tive é que o jogo é totalmente diferente, né? Apesar de ser um jogo ali com a mesma questão de alocação de dados, em que as cores dos dados influenciam, você ter essa aquisição das cartas, ele é bem diferente, né? Começando até por um ponto muito importante, que é a questão da igreja no Lourenço, né? Aquela igreja é uma forma de meio que punir os jogadores caso eles não subam naquela trilha. E eu particularmente não gosto muito, porque eu nunca gosto de levar a punição. E aí você tem que equilibrar se vale a pena ou não você abrir mão e ser punido, porque de repente você consegue fazer outras coisas e maximizar seus pontos. Então no Lourenço tem esse fator que não tem no Coimbra, e a sensação que eu tive é que as coisas no Coimbra fazem mais sentido que no Lourenço. Então, na minha opinião, eu achei o Coimbra muito mais jogo. São jogos que você pode ter ambos na coleção, porque são jogos bem diferentes no seu feeling deles, apesar de terem mecânicas semelhantes, mas eu gostei muito mais do Coimbra, porque essa questão da alocação e do draft dos dados, com várias funções, eu achei muito mais gostosa que no Lourenço. Então, como minha consideração final, vocês sabem que aqui na BGG a gente está adotando os selos da BGG, o selo bronze para jogos bons, o selo prata para jogos ótimos e o selo ouro para jogos excelentes. A gente discutiu aqui na BGG bastante com relação ao Coimbra. Foi um jogo que particularmente me agradou muito, eu achei um excelente jogo e por isso ele vai sair daqui com o selo ouro. Recomendo, ainda o jogo não foi anunciado aqui por alguma editora no Brasil, mas se você tiver a oportunidade de jogar o Coimbra, jogue, porque é um jogo sensacional, é um jogo que te faz ficar pensando já na próxima estratégia, na próxima partida, e toda vez que ele for montado na mesa, você vai ter que ler o jogo e saber o que você vai ter que fazer para poder ganhar mais pontos, e isso para mim dá uma rejogabilidade imensa no jogo e é um quebra-cuca muito gostoso. Eu espero que você tenha gostado desse review, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Fui!